Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel. هنا القاهرة. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa semanal de Sua Voz na Rádio Cairo. Nesta semana, a cidade brasileira de Belém está sediando as atividades da COP30 sobre a mudança climática, com a participação de ilustres líderes e figuras do mundo inteiro. À margem de nossa participação da cobertura deste evento mundial, a Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter essas entrevistas com o Sr. Nilton Tato, o deputado federal de São Paulo e o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional Brasileiro, Ronaldo Maron, bem como a apresentadora e jornalista brasileira, Sra. Nurhan Hassan, responsável da administração e contabilidade na missão da Liga Árabe no Brasil. Eles falam sobre a importância da cúpula e eixos relacionados. Vamos ouvir as entrevistas. COP30 vem, COP30 será na Amazônia, em Belém do Pará. COP30 vem, COP30 será na Amazônia, em Belém do Pará. COP30 vem. Primeiro, uma saudação à Rádio Internacional do Egito, e aí quero falar um pouco do quanto que é importante a realização dessa Conferência do Clima no coração da Amazônia, uma das principais florestas tropicais do mundo, maior, que abrange, na verdade, 9 países nessa floresta. E fazendo uma cidade como Belém, que tem todos os seus problemas de infraestrutura e também de déficit de políticas públicas fundamentais para a população, como saúde, educação, assistência, enfim, mostra o quanto que é importante numa cidade que é muito parecida com todas as outras cidades da bacia amazônica dos diversos países que tem a floresta amazônica, mas também que é muito parecida com a maioria das cidades da América Latina, do Caribe, de boa parte da Ásia, da África do Sul. Tá? Então isso nos traz aqui, não só pela importância da Amazônia, pelo papel que tem de manter essas florestas preservadas, evitando que elas desapareçam e isso vire gases que provocam mais aquecimento global, pelo papel que tem da umidade no planeta, mas também da perspectiva de debater o enfrentamento da crise climática a partir da perspectiva dos países do sul global que não contribuíram para o aquecimento global historicamente, não emitiram gases que provocou essa situação de aquecimento global, mas e daqueles que mais sofrem com os eventos climáticos extremos. São os países em desenvolvimento, que não têm responsabilidade histórica, tá? E as populações mais vulneráveis ao redor do mundo é quem mais sofrem com as consequências do aquecimento global. Então tudo isso simbolicamente está refletido ao fato de fazer esta Conferência do Clima em Belém, discutir, e aí nós precisamos evidentemente avançar nas responsabilidades dos países desenvolvidos que mais contribuíram com o aquecimento global historicamente. Os países ricos que mais contribuíram com o aquecimento global historicamente, que mais emitiram gás de efeito estufa, têm que assumir a responsabilidade já definida no próprio acordo de apoiar financeiramente, com tecnologia, com inovação, os países em desenvolvimento, em especial aqueles países que já sofrem com as consequências, né, das mudanças climáticas e não têm recursos próprios para poder enfrentar, né,
os impactos que tem com os eventos climáticos extremos. Então é importante que nesta Conferência do Clima se avance, porque nos últimos 10 anos os países ricos se comprometeram a aportar 100 bilhões de dólares para um fundo de financiamento para os países em desenvolvimento e não cumpriram com a promessa. Agora são necessários 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Por isso que nesta Conferência do Clima a ênfase deve ser dada em fazer com que os países ricos assumam a sua responsabilidade e não da forma como eles vêm fazendo nos últimos anos de não assumir. E esse talvez seja o grande desafio para esta conferência que acontece em Belém, no coração da Amazônia, no Brasil. A minha mensagem que eu quero passar para todos vocês aí da Rádio Cairo, tá, de que nós não podemos perder a esperança. Hoje, no mundo, 500 mil pessoas por ano perdem a vida por causa do aquecimento global. Então é fundamental que todos os países assumam responsabilidades perante a ONU, perante essa Conferência do Clima, que façam a sua lição de casa para mitigar isso, que é ver como é que se desenvolve, emitindo cada vez menos gás de efeito estufa que provoca o aquecimento global, e ao mesmo tempo de que cobre a responsabilidade dos países ricos. E é fundamental que todos os países fortaleçam as organizações, os espaços multilaterais, como o próprio espaço da Conferência do Clima, o fortalecimento da ONU. Enfim, é fundamental que os países assumam esse papel. Não há outra possibilidade da gente evitar catástrofes maiores que podem colocar em risco a própria vida no planeta, em especial da nossa espécie, os humanos, se não assumirmos, enquanto habitantes desta terra, da casa comum de todos, onde nós todos convivemos, cada vez mais responsabilidade para enfrentar os desafios da crise climática. E enfrentar os desafios da crise climática é a gente trabalhar também na perspectiva da gente abandonar, não em muito tempo, mas em pouco tempo, a energia fóssil. Estou falando do petróleo e o carvão. Este é o grande desafio que está colocado para todos nós. Por isso, a mensagem que eu dou aqui é de que a gente precisa ter esperança, se unir cada vez mais, ouvir principalmente as vozes do sul global, para poder entender de que o grande desafio é a gente enfrentar os países desenvolvidos, enfrentar o próprio sistema capitalista que coloca a lógica da acumulação do capital como prioridade do que a preservação da vida no planeta. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará. COP30 vem. Eu sou a Renata Maron, sou jornalista, apresentadora. Estou na cobertura de mais uma COP, nessa vez aqui na Amazônia. É muito importante ocorrer essa COP aqui no Brasil e nessa região, porque mostra todo o potencial e essa urgência climática realmente que a gente enfrenta. Não à toa temos observado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, diversos eventos extremos climáticos. Então, é de nossa responsabilidade, da nossa responsabilidade como sociedade e todos os setores, incluindo o setor público, privado, na direção de uma sociedade, de um futuro com menos carbono, com menos emissão de gases que criam esses efeitos estufa e, consequentemente, causam aí mais desses desastres, que a gente tem acompanhado, esses eventos climáticos. Então, proteger realmente a natureza e fazer esse diálogo com quase 200 países é fundamental para que a gente consiga chegar num consenso, num ponto de adaptação e mitigação a essas mudanças climáticas. O que eu tenho observado aqui é um esforço bastante importante e realmente
os países que executam as suas NDCs, que são os seus compromissos nacionais, os países signatários do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris que já tem 10 anos, completa 10 anos nesse ano de 2025, e a gente observa o que essas NDCs, assim chamadas, cada país tem feito para alcançar essa sua meta, né, meta de descarbonização. E isso é muito interessante. Essa COP, ela tem uma chamada muito importante, que é a COP da ação, ou chamada aqui nos bastidores também COP da implementação, ou seja, o Acordo de Paris, que foi um marco, já tem 10 anos, então a gente não pode ultrapassar esse 1,5 graus do que a gente teve, né, do período pré-industrial. Então isso é muito relevante a gente ter isso em mente para que todos os setores envolvidos consigam atingir as suas metas. E no caso dessa COP, ela teve um chamado, algo muito especial, porque além da Blue Zone e da Green Zone, a Blue Zone é a área diplomática, onde são discutidas as reuniões oficiais com as autoridades. Aí tem a Green Zone, que é uma área onde reúne ali empresas, a sociedade, outras organizações, instituições. E temos a novidade nessa COP30, que é a AgriZone. A AgriZone é a área do agro na COP30. É um espaço que fica dentro da Embrapa Amazônia Oriental, um espaço muito rico por sua estrutura. Então ali a gente trouxe modelos de produção de agricultura de baixo carbono, modelos de integração, lavoura, floresta. Tem inclusive ali uma trilha que pode ser feita, pode ser realizada, chama-se Capoeira do Black, que é uma floresta toda restaurada e regenerada. Eu tive a chance de andar por ela ali, foi uma experiência incrível. Então fica dentro ali da área da Embrapa, dessa AgriZone, ou seja, é uma terceira área, digamos assim, da COP, voltada e focada na agricultura e pecuária de baixo carbono, onde os visitantes podem participar, interagir e ver as tecnologias vivas, as vitrines vivas, assim como são chamadas, de produção de algodão, soja, milho, trigo, e como isso tem sido feito de maneira sustentável aqui no Brasil. Então é um exemplo muito rico que a gente está mostrando ao mundo. A AgriZone, ela tem também mais de 400 atividades que devem ocorrer aí ao longo dessas 2 próximas semanas. E pelo que eu tenho visto, observado e conversado com as comitivas, já conversei com comitiva da Ásia, da Europa, do Canadá, da África, e realmente todos têm ficado impressionados com o nível de agricultura e pecuária que a gente desempenha e desenvolve aqui no país, sobretudo sendo elas sustentáveis, de baixo carbono. E para fechar aqui com vocês, a mensagem que eu queria deixar nessa COP30 é que estamos muito entusiasmados realmente em fazer uma agricultura, uma pecuária descarbonizada. Eu vou dar destaque novamente para a AgriZone, que é a área de agricultura do agro, da Casa de Agricultura Sustentável dentro da COP30. É um marco, é histórico. De alguma maneira, assim, como disse o professor e ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, eleva a nossa régua, porque aqui a gente está mostrando ao mundo como nós somos capazes de produzir e de fazer isso dentro de um sistema equilibrado, em equilíbrio e em harmonia também com a nossa natureza. Então isso é muito importante. E é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará. COP30 vem.
Olá, bom dia. Eu sou Nurhan Hassan Said, egípcia brasileira. Trabalho na missão da Liga dos Estados Árabes no Brasil. Há mais de 2 anos e meio na área de contabilidade e tradução. E tenho a honra de participar nessa entrevista, falar sobre COP30. A participação do Egito dos países árabes é muito importante. Todos nós sentimos os efeitos do clima. E precisamos trabalharmos junto para cuidar do planeta. Então, o clima e a economia estão ligados. Quando cuidamos do meio ambiente, criamos novas oportunidades de trabalharmos e ajudamos o crescimento dos países. Por isso, proteger o planeta também é bom para a economia. No final, eu gostaria de dizer que o planeta é nossa casa. Se cada um fizer a sua parte, juntos podemos mudar o futuro. Muito obrigado. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará. COP30 vem. Agradecemos muito aos figuras palestrantes por esta participação desta edição do programa e sempre sejam bem-vindos na Rádio Cairo. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta é a Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará. COP30 vem, COP30 será na Amazônia e Belém do Pará.